Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Érica, doutor, doutora. Boa noite. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Mr. Cash. Hoje contamos aqui com a presença ilustre da doutora Schutz, diretora da ala médica, e o Dr. Clark, médico do Hospital Santa Elizabeth. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Bom, para dar uma contextualizada sobre o porquê eles estarem aqui no podcast hoje, eles são médicos do Hospital Santa Elizabeth, que é um hospital psiquiátrico, né? E eles vieram aqui para contar um caso que estourou na internet agora, depois de 20 anos do ocorrido. Esse caso que aconteceu foi o caso mais insano de nossas vidas. Ela era uma mulher que estava há muito tempo no hospital, ainda antes que os médicos. E esse blog veio à tona agora por conta de uma pessoa de dentro do hospital que relatou os acontecimentos que aconteciam dentro do próprio hospital. É muito louco como a internet tem um poder de viralização, né? E as redes sociais também. Mas em relação ao blog, descobriram quem escreveu? Bom, eu não sei, né? Murmurinhos, não tem como o que tá rolando por aí é que é um ex-funcionário que trabalhava dentro do hospital que começou a escrever essas histórias que, segundo ele vivenciava lá, né? Mas a gente não sabe se é verdade, né? Então, é isso mesmo. Isso. Então, como o Dr. Clark disse no começo, a Mary ela era a paciente mais antiga do hospital. Ela entrou lá quando ela ainda era uma criança, devido a inúmeros problemas psicológicos que ela tinha, enfim. O mais curioso, assim, digamos, é que ela acreditava que o quarto dela era um apartamento branco. Isso por conta do tamanho, né? E também por conta do acolchoamento que tinha naquelas alas para evitar lesões dos pacientes, enfim. Bom, ela era uma mulher narcisista controladora, isso era notável graças à sua relação com o seu filho imaginário, o Mason. E na realidade dela, ela era uma detetive renomada na cidade. E pelo que eu li naquele blog lá, ela acreditava que o filho dela tinha morrido. É isso mesmo? Ou era só a imaginação da cabeça dela? Não, é verdade. Ela acreditava que ela tinha recebido uma ligação de madrugada, sendo informada que o filho dela havia morrido. E aí, desesperada, com muita raiva, ela foi até o hospital exigindo respostas do acontecido. Chegando lá, ela pede para falar comigo, exigindo respostas sobre o acontecimento do seu filho e tudo mais. E a partir desse caso, ela é hospitalizada dentro do hospital. Com a sua estadia, né, digamos assim, no manicômio, os enfermeiros e médicos da época começaram a desconfiar dos comportamentos agressivos dela. Enfim, ela dava vários sinais. E aí surgiu uma incógnita, né? Eu chego a conversar com a Schultz que a situação está sendo muito mais difícil do que esperávamos. Depois disso, quando ela escutou essa nossa conversa, ela começou a desconfiar de mim e do Clark. Bom, após uma explosão de raiva dela, ela acaba pegando uma tesoura e acaba ameaçando um dos pacientes, exigindo respostas sobre o acontecimento do seu filho e tudo mais. E com o descuido dela, um dos enfermeiros acaba conseguindo manter um tranquilizante nela e ela acaba conseguindo ficar mais relaxada. Horas depois do acontecido, ela acorda em um dos quartos, né, do hospital, desesperada, gritando, enfim, fazendo uma algazarra, chamando eu e o doutor de assassinos. Bom, eu chego a mostrar pra ela uma grande parede em branco, onde ela relatava todos os acontecimentos do seu filho. E eu chego a falar pra ela que Mason nunca existiu de verdade e que essa ideia de ela ser uma detetive é tudo dentro da cabeça dela. Caramba, muito interessante, né? Nossa, demais. Mas me diz uma coisa, ela tá lá ainda nesse hospital? O que aconteceu com ela depois de 20 anos? Ela tá lá ainda até hoje e como a gente não faz mais parte do hospital... Vocês não estão mais no hospital, né? Não, a gente não consegue dar mais explicações sobre a situação atual dela, mas o que a gente pode passar é que ela ainda tá no hospital. Entendi. Bom, galera, esse foi mais um Mystery Cast. Espero que vocês tenham gostado. Siga, curta, compartilha. Valeu. E comenta.